Atenas 399 a.C., dentro de uma cela fria de pedra, um homem de 70 anos leva um copo de veneno aos lábios, enquanto seus discípulos choram ao redor. Em poucos minutos, a cicuta subiria pelo seu corpo, paralisando as pernas, o peito, a respiração, até o coração simplesmente parar. Ele sabia exatamente o que estava fazendo. Poderia ter fugido, poderia ter pedido desculpas, poderia ter ficado quieto, mas não ficou. Ele escolheu morrer. 24 séculos atrás, Sócrates descobriu algo sobre a mente humana tão incômodo que uma cidade inteira preferiu silêncio, a encarar a verdade. Um padrão perigoso, o mesmo que faz gente despreparada falar com confiança absoluta, que mantém líderes incompetentes no poder, que convence multidões com discursos vazios e que muito provavelmente também está enganando você, agora, em alguma crença que acha que domina. Ele resumia tudo em uma única frase. A única coisa que sabia com certeza era que não sabia nada. Tudo começou quando Querofonte, um velho amigo, consultou o oráculo de Delfos e perguntou: quem é o homem mais sábio da Grécia? A resposta chocou a todos: Sócrates. Aquilo não fazia sentido. Ele não era rico, não escrevia livros, não ocupava cargos importantes. Era apenas o filho de um pedreiro, andando descalço pelas ruas. Enquanto isso, Atenas estava cheia de generais famosos, poetas celebrados, pensadores respeitados. Como aquele homem comum poderia ser o mais sábio? Convencido de que o oráculo estava errado, ele decidiu provar o contrário. Começou visitando um general vitorioso, herói de guerra. Fez uma pergunta simples: o que é coragem? Ficar firme no campo de batalha, respondeu o soldado. Então Sócrates perguntou: e o tolo que corre para a morte sem pensar? Isso é coragem ou estupidez? E alguém que suporta anos de dor em silêncio não é corajoso também? Silêncio. Depois foi até um poeta famoso. Você cria a beleza, então defina a beleza. Por que as pessoas discordam sobre o que é belo? Está na obra ou em quem observa? O poeta também não soube explicar. Ele repetiu isso com políticos, professores, artesãos. A conclusão era sempre a mesma. Todos eram bons no que faziam, mas nenhum sabia explicar o que realmente sabia. Confundiam prática com entendimento. Faziam bem, mas não compreendiam os princípios por trás do que faziam, menos e o pior, nem percebam essa limitação. O sucesso tinha criado uma ilusão. Vencer batalhas virou sinônimo de entender coragem. Criar arte virou sinônimo de entender beleza. Fazer virou sinônimo de saber. Então o sentido do oráculo ficou claro. Eles não sabiam tanto quanto pensavam menos, e nem sabiam que não sabiam. Estavam cegos para a própria cegueira. Sócrates, pelo menos, reconhecia o tamanho da própria ignorância. E é exatamente aí que começa a sabedoria. Existe uma armadilha cruel nisso tudo. Justamente quem menos entende é quem mais tem certeza. E essas pessoas raramente percebem sozinhas, porque enxergar a própria incompetência exige a competência que elas não têm. Séculos depois, a psicologia confirmaria isso. Um homem chamado MacArthur Wheeler tentou assaltar bancos com o rosto coberto de suco de limão. Ele acreditava que isso o tornaria invisível às câmeras, porque sabia que o limão pode funcionar como tinta invisível no papel. Concluiu: se apaga a tinta, deve apagar meu rosto. Horas depois, seu rosto apareceu claramente nas gravações. Quando foi preso, ficou confuso. Mas eu usei o suco. O psicólogo David Dunning percebeu que aquilo não era apenas estupidez. Junto com Justin Kruger, testou centenas de pessoas em lógica, gramática e humor. Depois pediu que avaliassem o próprio desempenho. O resultado foi assustador. Os piores colocados acreditavam estar acima da média. Os melhores duvidavam de si mesmos. O padrão era claro. Quanto menos você sabe, mais confiante se sente. Quanto mais aprende, mais percebe o quanto ignora. Avaliar a própria capacidade exige capacidade. Esse fenômeno aparece em todo lugar. O pesquisador Philip Tetlock analisou quase 28 mil previsões feitas por especialistas ao longo de 20 anos. Quanto mais famoso e confiante o especialista, pior ele acertava. Muitos tiveram desempenho equivalente ao puro acaso. Já os que o diziam depende, ou ainda não sabemos, acertavam mais. Quanto maior a certeza, menor a precisão. Quanto mais barulho, menos entendimento. Seu cérebro não foi feito para buscar a verdade, foi feito para mantê-lo vivo. A dúvida dói, a certeza acalma. No mundo moderno, isso cria ilusões perigosas. Um exemplo extremo aconteceu em 1986.
No lançamento do ônibus espacial Challenger, engenheiros alertaram que os anéis de vedação poderiam falhar no frio intenso. Gestores confiantes ignoraram os avisos. Alguns graus não vão mudar nada. 73 segundos após a decolagem, a nave explodiu. 7 astronautas morreram. Confiança sem sabedoria, experiência sem humildade, certeza sem verdade. Como escapar disso? Sócrates tinha um método: fazer perguntas simples, diretas, desconfortáveis, perguntas que levavam ao ponto em que a pessoa percebia: talvez eu esteja errado. Os gregos chamavam esse momento de aporia, menos o vazio mental que surge quando sua certeza desmorona. O cérebro odeia isso. Por isso tanta gente reage com irritação quando é questionada. Mas esse desconforto é o único caminho para aprender. Ninguém evolui enquanto acredita que já sabe tudo. Antes de defender qualquer opinião com unhas e dentes, pergunte a si mesmo: o que me faria mudar de ideia? Se a resposta for nada, você não está buscando a verdade, está protegendo o ego. Por 70 anos, Sócrates percorreu Atenas fazendo exatamente isso, expondo a fragilidade das certezas públicas. E por isso, foi condenado. Acusaram-no de corromper a juventude e desrespeitar os deuses. Mas o verdadeiro crime era outro. Ele obrigava pessoas importantes a encarar a própria ignorância em público. Ele poderia ter fugido. Amigos já tinham preparado tudo. Mas fugir significaria trair tudo o que ensinou. Preferiu morrer a fingir certeza onde sentia dúvida. Séculos depois, o padrão continua. Elizabeth Holmes prometeu revolucionar exames de sangue. Parecia segura, convincente, visionária. A tecnologia não funcionava menos, mas a confiança dela convenceu investidores experientes. Milhões foram investidos. Pacientes receberam diagnósticos errados. Confiança não é competência. Certeza não é verdade. Agora a pergunta incômoda: do que você tem certeza demais? Qual opinião você defende sem nunca ter estudado profundamente o lado contrário? Você consegue explicar o melhor argumento contra sua própria posição? Se não consegue, talvez não saiba tanto quanto imagina. Pratique 3 palavras raras no mundo atual: eu não sei. Isso não é fraqueza, é maturidade intelectual. A pessoa mais sábia numa sala geralmente é a que mais reconhece o que não sabe. A única proteção contra a ignorância é ter coragem de admitir que ela existe. Sócrates percebeu isso primeiro e pagou com a própria vida. Talvez você não precise pagar tão caro. Talvez baste fazer uma pergunta honesta hoje e sair daqui um pouco menos certo e um pouco mais sábio. Obrigado por assistir. Se isso te fez pensar, considere se inscrever para mais jornadas pelas grandes ideias que moldam o nosso mundo.